Fala, fiel! E aí, bem-vindos ao canal Tática Timão. Nesse vídeo vou mostrar para vocês o que o Neto fala sobre a comissão técnica de Ramon Dias, né? E se vocês concordam, deixem aí nos comentários. Na minha opinião, Ramon Dias pode até estar fazendo um trabalho bom, né? Os números dele, ele tem um trabalho bom no Corinthians. Porém, quando o Corinthians mais precisou que ele fosse um técnico, mostrasse que é técnico de time grande, ele deu para trás, ele vacilou. Então, na minha opinião, eu gostaria que o Corinthians trocasse de técnico. O Corinthians merece mais sempre. Mas é isso. Essa é a minha opinião. Deixa a sua aí nos comentários. O que você acha? Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. E aqui é canal de corintiano de verdade. Vai, Corinthians! Você fica na pré-Libertadores, certo? Você volta para a Copa do Brasil e você, no ano seguinte, você é o melhor time do Campeonato Paulista, perde uma partida só no Paulista para o São Paulo, que o senhor tirou sarro de mim, eu estava de férias, você marcou eu, e marcou eu de tanguinha também com o Ferreirinha, né? Claro. Você tá marcando eu de tanguinha com o Ferreirinha. Contagem regressiva. Eu tô torcendo pro Ferreirinha fazer eu vir de tanga aqui. Eu também. Mas eu vou vir de enchimento aqui, a bunda que eu perdi, não tem mais bumbum, não tem mais nada. Na verdade, eu tenho hoje vontade de trabalhar. Aí eu sou campeão paulista, o primeiro jogo eu ganho do Palmeiras. Lá. O segundo jogo eu empato, ganho o título, meu irmão. Vou pro Brasileiro, empato com o time reserva contra o Bahia e ganho do Vasco, mas eu perco pro Palmeiras. Qual é o mal que essa comissão técnica está fazendo pro Corinthians? 59 jogos, 31 vitórias, 16 empates, são 47 jogos sem perder. 47 jogos sem perder. 12 derrotas só. 62 pontos de aproveitamento. 7º lugar no Brasileirão e assumiu na 17ª colocação. Sul-Americana, caíram na semi. Paulistão, campeão. Campeões, melhor dizendo. Libertadores, caíram na 3ª fase da Libertadores. Souza, o que vocês querem do Emiliano? Aí a pergunta para vocês por três. Isso que eu falei que ainda não corre o risco, né? O trabalho dele também não gostava da forma como ele montava o time ano passado. Aí depois dos reforços deu uma melhorada no time, demorou um pouquinho a encaixar, mas hoje trabalho, eu não posso dizer que um trabalho de 61,5% não é um trabalho bom, né? Com 31 vitórias. Então o trabalho dele, por enquanto, é bom, está fazendo um trabalho muito bom, o atual campeão paulista. Deixa eu te perguntar uma coisa, então, aqui sentar. Eu vou sentar no topo. Eu vou ficar no topo, porque eu tô no topo. Vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta. O que o Emiliano Dias e o Ramon Dias está fazendo de errado taticamente para você? Não, de errado nada. O time está sem os principais jogadores, isso tem que ser levado em consideração. O Hugo, que é um cara que a maioria dessas vitórias aí você tem que colocar na conta dele. Quem que trouxe o Hugo? Foi ele, né? Não. Foi o Fabinho Soldado. Fabinho Quem contratou o Memphis? Fabinho Soldado. Quem contratou o Carrilho? Fabinho Soldado. Você tem que... São muito coisas... louco? Quem contratou o Ranieri? Fabinho Soldado. O Ranieri foi antes. Foi antes, foi o Rubão. Isso. Thales foi o soldado. Thales e Soldado. Dá uma Charles, olhada que Alex Soldado Santana, André Ramalho. Mateuzinho. O Mateuzinho. Foi o Rubão. O Mateuzinho foi o Rubão. Félix Torres foi o Rubão. Félix Torres foi o Rubão. E aí, Souza? Então você tem que levar em consideração. Você está sem um principal goleiro, o principal jogador do Paulista foi para mim, foi o Hugo, pegou o pênalti na final. Você tem que levar em consideração isso. Perdeu um jogo importante, que é no Brasileiro para o Palmeiras, mas com 61% de aproveitamento, você não pode ter a loucura de dizer que o trabalho do cara Então vamos lá, Quesada, nas suas mídias sociais, o Quesada como um dos maiores jornalistas desse país, diga-se de passagem, infelizmente, na nossa amizade, trouxe benefícios importantes em todas as zonas que nós dois fomos, em tudo que a gente fez com o meu querido, né, incrível, o Mário, como é o nome dele? Mário Travalini.
que o senhor lá em Atibaia abriu a porta do quarto dele e colocou 7 porquinhos pequenininhos. E ele, então, o senhor que me tirou de 2 Copas do Mundo. Então, vamos lá. E acabei com quantos casamentos? 2. Agora você quebrou eu, mais de 40 milhões. Vamos lá. Esses números que estão aí, por que você acha que ele tem que ir embora, velho? Eu sou o Corinthians na vida do Neto. Olha o prejuízo que eu dei, né? Neto, eu acho que o Corinthians jogou de forma covarde muitos jogos em casa. É inadmissível em casa o Corinthians jogar com 3 volantes e 3 zagueiros. É só olhar ano passado, várias vezes isso aconteceu. Você empurrado por mais de 40 mil pessoas, você não pode nunca deixar que o adversário proponha o jogo. Então, eu acho que nesse conceito é algo que não entra na minha cabeça. Agora, os números, eu não vou desmentir os números. Aí contém ironia. Com esses números, o próximo técnico da seleção tem que ser o Ramon Dias, porque os números são absurdos. Maravilhosos. Sabe quem é o maior ganhador de títulos? Da Argentina? Sabe quem é? É ele. Os 2. 17 Ele, títulos. Ele até brincou que ele falou que é da América do Sul. Sabe quem é o maior ídolo da história do River Plate? Ramon Dias. Esse cara é monstro. 17 títulos ele tem. Então... Mas o trabalho podia ser melhor, Netão. Tá, aí... Por exemplo, o negócio pra você analisar. Por que o trabalho poderia ser melhor? Bola aérea. Bola aérea é um negócio que o Corinthians não... Você tem visto todos os jogos. Você o Souza... Não, é sofrimento. Então, isso é treino. Ontem a gente deu informação. O time que mais sofre finalizações do campeonato é o Corinthians. Não preciso falar mais nada. Isso é treino. Tá. Treino. Então o que você está dizendo é que ele não dá treino para os zagueiros. É só checar que não treino. Tá bom. Você, Luiz Fabiani, filho do Renato, né? Isso. Que está convidado para vir aqui. A mamãe... Adriana. Nosso querido Renato, que o apelido dele é Kid Benga. É você que criou o apelido. Você falou Ele adora. Que ele quer fazer um filme também, filme pornográfico que o seu pai quer fazer. Tá tudo bem, isso é o problema da sua mãe. Não Vou tem nada a trazer ver ele com aqui. isso. Tem nada a ver com isso. Então vamos lá. Você que sabe tudo do Corinthians, que trabalhou no meu timão, que trabalhou no Itatiaia, que está agora na Rádio Bandeirantes, é o setorista da Rádio Bandeirantes, faz os donos da bola junto comigo da Rádio Bandeirantes. Qual é a visão sua desses números e também de um treinador que tem 17 títulos, é o maior treinador, a maior comissão técnica da Argentina? É esse senhor aqui, o Ramon Dias, o Emiliano Dias. Por que essa vibe de todo mundo querer que esse cara seja mandado embora? Craque, Ou da maioria dos... E que é um direito que todo mundo tem, de comentar. Craque, eu acho que na interpretação da maior parte da torcida, o Corinthians tem um elenco para brigar por títulos grandes, que não é a interpretação que eu tenho. Eu acho que o Ramon Dias, ele extrai desse elenco o máximo que ele pode entregar, lacunas fundamentais. A gente discute aqui a necessidade de talvez contratar 2 zagueiros, e aí é questão técnica e não tática na minha visão. O Quesada pontuou alguns pontos contrários ao trabalho do Ramon. Ínfimos. Se a gente for pensar em outras comissões técnicas... O quê? Ínfimos, mínimos. Ínfimos? Caraca. Nossa, eu entendi íntimos. Não, eu não entendi Pô, nenhum. não vai complicar, vai falar que o problema Ínfimos que é pequenininho. Exato, exatamente. Tipo eu. Se a gente for pensar em outras comissões técnicas do Corinthians, o Corinthians parecia um nada, em um contexto de um clube que não consegue investir e que não tem dinheiro. Então, acho que o Ramon Dias extrai muito desse elenco, não à toa, é o segundo maior aproveitamento de um treinador do Corinthians no século, atrás só do Márcio Bittencourt, que terminou o... Mas o... ele Que foi mandado embora do Corinthians, ídolo do Corinthians, o Márcio Bittencourt, por Antônio Lopes, quase perdeu o Campeonato Brasileiro. Sim. Vocês lembram disso? Não. O Márcio é o cara que tem um número maior de porcentagem na história do Corinthians. No século. O No Tite, século, se você 21, for né? fazer só a terceira passagem, o Tite fica à frente. Mas se você considerar as 3 passagens do Tite, ele fica atrás. E o Ramon, em alguns momentos, chegou a ficar acima de 70%. Então, cara, Agora, e aí, eu tenho uma Quesada? pergunta, Neto. Você, por favor, responda. Qual técnico dos últimos que o Corinthians teve que contou com Hugo Souza, com o Ramalho ano passado jogou pra caramba? Esse ano não tá legal, mas ano passado jogou pra caramba. Fisicamente tá morto, né? Angileri, que há uma expectativa enorme. Quem trouxe? Soldado. Indicado pelo Tá. Ramon. Mas qual técnico dos que passaram tiveram? Hugo Souza, Ramalho, Angileri, Garro, Carrídio e Memphis. Por outro lado, o Vitor Pereira, ele teve o Renato Augusto, o Juliano, o Roger Guedes, o William... E todos chegou fisicamente e bem. chegou fisicamente e chegou na vice Chegou na final Copa do Brasil. Na minha E interpretação... foi roubado contra o Flamengo. Eu sei que muita gente vai discordar, mas eu acho que o time do Ramon joga muito mais bola do que o Mas muito mais bola. 1 milhão de vezes pra mim. O Corinthians do Ramon também foi semifinalista da Copa do Brasil, tá? E do Vitor verdade. Pereira, o Cascão tá falando que chegou em 5º lugar no Brasileiro. Então, eu acho assim,
Eu acho que o Ricardinho, eu vou dar o Ricardinho tá aqui. Fala pra mim, quantos treinadores passaram pelo Santos, pelo Corinthians e pelo Palmeiras e pelo São Paulo, desde que o Abel chegou. Olha você, torcedor corintiano. Você, torcedor corintiano, e vocês que administram o Corinthians. Vocês, conselheiros. Vocês que, vamos lá, financeiros, vamos lá. No Corinthians, Mancini, Silvinho... 9 técnicos. O Santos teve 12. E o São Paulo teve 6. Então, 9, 12, dá 21, né? 6, 27 treinadores, 27 multa, 27 13º. Mas você tem que multiplicar, você não multiplica por 27, né? Por 5. Você tem que multiplicar por 5, porque... Por 5. Então são 20, Sim. são mais de quase 100 pessoas. O Palmeiras ganhou o quê? Com o Abel? 10 títulos. 10 títulos. Quem que administra? Paulo Nobre, Gagliotti e Leila. Tá aí.